A história do Brasil é o eixo deste curso. E o Brasil que vamos conhecer está e sempre esteve conectado com o mundo de outros tempos e espaços. Um mundo que vai além das fronteiras do nosso país na América e abarca povos indígenas e os povos que nos formaram, como os portugueses e os africanos. Nosso tempo é o da chegada dos primeiros habitantes ao continente americano, por volta de 58 mil anos antes de Cristo até os dias de hoje. Por convenção, nós contamos a passagem do tempo tendo como marco zero o nascimento de Cristo. Assim, uma data anterior ao marco zero vem acompanhada da identificação AC, antes de Cristo. E sempre que uma data aparecer sozinha, sabemos que ela se refere ao período posterior ao nascimento de Cristo. Desde o nascimento de Cristo até hoje, são mais de 2000 anos de história. Os historiadores dividem o tempo em períodos chamados séculos. Cada século tem 100 anos. Para identificar os séculos, os historiadores utilizam os algarismos romanos. Vamos ver um exemplo. Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. São 15 séculos certinhos. Isso quer dizer que os portugueses chegaram aqui no Brasil no último ano do século XV. Um ano depois, 1501, são 15 séculos mais um ano, ou seja, século XVI. 1500, século XV. 1501, século XVI. 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. Ou seja, são 18 séculos mais 22 anos. Então, século XIX. 1822, século XIX. Muito útil essa linha do tempo, não é mesmo? Mas como vai ser contada a história do Brasil ao longo desses 5 séculos? Será que dá para contar tudo o que aconteceu? Não. O eixo principal do curso é a história do Brasil. E o Brasil que vamos conhecer está e esteve conectado ao mundo. Um mundo que vai além das nossas fronteiras na América. Abarca povos indígenas, portugueses e africanos. Durante o curso, nosso olhar atravessará oceanos, montanhas e florestas da América, conhecendo mais sobre povos aparentemente distantes de nós no tempo e no espaço. Na unidade 1, que se chama O Brasil na Construção de um Novo Mundo, vamos estudar a história dos povos indígenas da América, o seu encontro com os europeus no século XV e as relações que a partir dali se estabeleceram. Vamos saber também o que trouxe os portugueses ao Brasil e a importância dos povos da África e do Oriente na formação de Portugal. Na unidade 2, chamado Brasil e o Mundo Atlântico, compreenderemos como as navegações transoceânicas e as interações entre a América e outros continentes modificaram uma ampla área do mundo entre os séculos 17 e 18. Veremos que no Brasil, as lutas dos escravos e a presença de indígenas, africanos e portugueses deram um formato totalmente original ao que viria a ser o nosso país. O Brasil republicano, raízes da modernidade. Esse é o título da unidade 3. Nessa unidade, estudaremos como o Brasil viveu a mudança da monarquia para a república logo após o fim da escravidão. O mundo vivia grandes transformações e os novos interesses europeus sobre a África, a Ásia e a América apareciam sob a forma de investimentos e implantação de relações de domínio. Na unidade 4, com o título O Brasil entre a Democracia e o Autoritarismo, veremos que a primeira metade do século XX foi um tempo de guerras no mundo. O Brasil viveu esse período como um tempo de participação política e questionamento da ordem social. No entanto, tanto no Brasil como no exterior, as forças da ordem resistiram duramente à realização dos projetos de liberdade e maior igualdade social. A unidade 5 do curso de História se chama O Brasil buscando novos caminhos no mundo globalizado. Nessa última unidade de História, compreenderemos como as grandes transformações ocorridas no final do século XX mudaram o mundo. O Brasil entrou no século XXI buscando um caminho para reduzir a desigualdade social e se transformando para participar ativamente do mundo globalizado. Um mundo cada vez mais próximo, conectado e atravessado pelas questões ambientais que desafiam a humanidade nos tempos contemporâneos. Mas estudar história não é só conhecer os fatos e eventos. A
A história é feita a cada instante por todos nós. Essa ideia de que a história é feita, né, por todos nós a cada instante é a própria trajetória de Betinho. Betinho não acreditava em Salvador da Pátria, ele não acreditava em nada de messianismo, embora ele fosse uma pessoa muito carismática, né, e acabou se tornando quase um líder messiânico nesse sentido, mas a aposta dele era na sociedade organizada, na mobilização, na participação, na cidadania. Para ele uma palavra-chave era a questão da participação, questão fundamental. Ele achava que toda a solução de qualquer problema deveria partir da sociedade. Era a sociedade que tinha que questionar, reclamar, lutar, buscar e enfrentar as soluções. Não precisa ficar com água na boca, não. Nosso curso já começou. Eu até tenho uma ótima pergunta. Afinal, você entendeu que história é essa?